Melhore seus hábitos através do livro do autor americano chamado James Clear. Ele traz muitas coisas interessantes e eu vou contar aqui histórias por histórias do que ele passa no livro dele. A começar de uma história do Team Sky, que era um grupo da equipe americana de bicicleta que fazia 100 anos que não ganhavam nada. O que eles começaram a fazer? Eles contrataram uma pessoa para atingir e melhorar 1% de pequenas coisas dentro dessa equipe americana. Por exemplo, melhorias de rodas, melhorias do banco ergonômico, melhorias de sensores para ir analisando o comportamento físico do corpo deles em cada campeonato e outras melhorias que outros times de bicicleta não estavam fazendo. Por exemplo, qual é o melhor gel de massagem para fazer as massagens dos atletas para eles se recuperarem melhor, qual é o melhor travesseiro para eles dormirem melhor, o que seria interessante em termos de higiene, por exemplo, lavar mais as mãos para que eles não pegassem as infecções com tanta frequência. Então, esses pequenos hábitos, né, 1% em cada pequeno hábito desse, foi fazendo eles terem resultados absurdos. Eles tinham programado que em 5 anos conseguiriam ganhar um dos maiores campeonatos dos Estados Unidos em termos de bicicleta, dessa equipe de bicicleta. E ele estava enganado. Ele conseguiu ganhar em 3 anos de mudanças desses hábitos. E depois disso, ganharam de novo e de novo, de novo. Ou seja, esses pequenos hábitos, olhando os detalhes e pequenas melhorias nos detalhes que outras equipes não estavam fazendo, deram um resultado absurdo para ele. Agora, veja só. Agora, vamos fazer uma conta básica. Você ficando 1% melhor todos os dias durante um ano, e um ano de 365 dias, vamos supor, você vai ficar 37 vezes melhor no final do ano. E o oposto também é real, ou seja, se você não se dedica a melhorar 1% por dia, você está regredindo, porque não existe platô. Ou a gente está subindo, ou a gente está descendo. Então, se você não está fazendo o seu melhor 1% todos os dias, no final de um ano, você vai estar exatamente nessa conta oposto. Agora, vamos lá. A gente consegue melhorar 1% todo santo dia, sem exceção? Eu diria que é impossível. Então, como a gente faz para ficar 10 vezes melhor? Você vai fazer 1% ao dia durante 5 dias da sua semana de 7 dias, durante 46 semanas no ano. E um ano tem 52 semanas. Isso equivale a 230 dias no ano e ainda te dá 6 semanas de folga no total. Você ainda teria 6 semanas no caso de bater aquela preguiça, no caso de você tirar férias ou no caso de você ficar doente, por exemplo. E mesmo assim, finalizar o seu ano 10 vezes melhor do que quando você começou. Agora perceba, a gente não precisa definir exatamente uma meta de onde você quer chegar, que nem os ciclistas que eu comentei no começo do vídeo. A gente vai definir um sistema, uma metodologia para que dia a dia você atinja aquela melhoria do 1% em pequenos hábitos, em formatos que você consiga repetir, para que no final do ano você consiga estar 10 vezes melhor, conforme a conta que a gente acabou de fazer. Agora veja a identidade. Na Universidade de Yale fizeram uma pesquisa com 660 pessoas. Metade desse grupo tinha uma visão positiva, achando que o envelhecimento ia ser uma delícia, que eles iam estar mais sábios, que eles iam aproveitar a vida, que eles iam estar melhores. E a outra metade, eles tinham uma visão muito pessimista, que o corpo ia definhar, que eles iam morrer logo e iam ficar doentes. E o que eles descobriram nesse estudo? Que aqueles que tinham uma visão mais positiva da sua velhice, um jeito melhor, um jeito mais saudável de ver positivamente a vida, viveram 7,6 anos a mais do que o outro grupo. E só exercícios físicos e a parte de nutrição não explicam essa grande diferença. E aonde que eles chegaram na conclusão em relação a isso? Quando você tem uma visão positiva de futuro, mesmo olhando para a velhice, você se preocupa em se manter comer saudável, você se preocupa em fazer exercícios com a motivação de que você ainda tem muita coisa para ver. Ao passo que você tem uma visão negativa, pessimista do futuro, você acaba não tendo a motivação para continuar a se cuidar. E daí isso vai degradando com certeza o seu corpo mais rapidamente, às vezes até sem você se dar conta disso. Então, o que acabou acontecendo? A realidade que eles perceberam, que a realidade da mudança de um comportamento para que você instale um novo hábito saudável, para você efetivamente ter essa melhoria de vida, vem a partir de onde você quer chegar. Isso te traz a motivação, que vai muito além de você definir uma meta e ir atrás dessa meta. Então, a meta é só um caminho para você chegar naquela visão, naquele sonho de futuro. E isso vai te levando ao longo do tempo a
manter um hábito saudável, manter uma comida saudável, querer conhecer o mundo, ter outros objetivos de vida. E isso te impulsiona, independente da idade que você tem. E o que facilita também muito é você trazer referências. Sempre no mundo vai ter aquele próximo passo, aquela pessoa que chegou aonde você não chegou, aquela pessoa que está lá em um lugar onde você gostaria de estar, e a busca das referências, né, é a parte muito importante para você conseguir se manter motivado. O nosso cérebro, ele não processa o desconhecido, então se você está sem alguma referência de melhorias, busque na internet, tem uma infinidade de pessoas que com certeza estão em algum lugar que você sequer imaginou, e isso pode ser uma fonte de apoio para você ter um objetivo positivo de futuro e ver que é possível chegar em algum lugar além. Ou seja, a conclusão inevitável desse estudo foi que essas visões de futuro, transformadas em hábitos saudáveis, criam uma identidade positiva de visão. E isso, com certeza, faz chegar mais longe e ter uma motivação melhor para você viver com mais longevidade. Agora, vamos dar um exemplo bem prático. Se você quer emagrecer 10 quilos nos próximos 3 meses, o que você vai colocar de hábitos, o que é o normal de todo mundo? Se exercitar pelo menos 3 vezes na semana e comer saudável. E a grande maioria para por aí. Mas o que acontece? Só essa meta e só esse hábito fica com falta de motivação. A hora que você coloca uma identidade positiva de visão de futuro, a coisa toma uma outra proporção. Por exemplo, eu quero me tornar uma pessoa que dá continuidade nos treinos em até 3 meses, ou seja, ao longo de 3 meses. Essa identidade de querer se transformar numa pessoa que atinge esse hábito torna toda a visão diferente da onde ela quer chegar, e o atingimento da meta fica uma consequência. Agora perceba, essa mudança de hábito vem da parte interna de uma mudança de identidade, ou seja, se tornar uma pessoa que. E esse se tornar uma pessoa que vai te trazer escolhas melhores para que ao longo do tempo você se mantenha no seu trajeto e você atinja resultados ainda melhores, ainda maiores do que você imaginou. Quando a palavra prioridade foi criada, ela tinha a intenção de mostrar que aquilo era o primeiro, era o mais importante. E ela assim permaneceu desse jeito por 500 anos. No século XX, começaram a colocar prioridades no plural, de uma forma totalmente lógica, como prioridade 1, prioridade 2. Então, como que você vai entender algo que é prioritário, que vem primeiro, se tem mais de um? Perceba como é ilógico você falar em prioridades no plural, principalmente nas empresas, que elas trazem prioridade 1, prioridade 2. Como é que você vai ter vários primeiros lugares? É como se a gente distorcesse o tempo, distorcesse a nossa realidade em vários primeiros lugares de várias tarefas ao mesmo tempo. E o ser humano não é multitarefa, já está mais que comprovado cientificamente. O nosso cérebro não é multitarefa. Agora veja, já está comprovado que a gente não consegue dar foco em várias coisas ao mesmo tempo. E se a gente efetivamente quer melhorar a nossa vida, seja na vida pessoal ou na vida profissional, a gente tem que saber definir prioridade. Ou seja, você tem que estar atento exatamente ao que você quer e dar foco àquilo, para que aquilo realmente seja atingido no tempo que você quer e depois você pegue uma outra situação para dar andamento em relação ao foco, à prioridade e à sua meta. Agora, olha que interessante, fizeram um estudo com juízes que analisavam casos para dar liberdade condicional. E olha só que interessante o resultado que eles chegaram. Eles concluíram que no começo do dia, os juízes tendiam a dar 60% mais resultados de liberação de liberdade condicional para os presos para análise dos processos, ao passo que no final próximo do almoço ou no final do dia, eles aumentavam as chances desses presos não conseguirem a liberdade condicional. E a prova que eles fizeram sobre isso é de uma fadiga da força de vontade, ou seja, uma fadiga da tomada de decisão. Quanto mais tomada de decisão a gente faz ao longo do tempo, mais cansados a gente fica. Ou seja, provando que a gente também tem a força de vontade como se fosse um músculo, como se você fosse para a academia, que você vai para a academia, faz meia hora do exercício e daí seu músculo fica cansado. Então, a força de vontade são nesses mesmos termos, ao longo do tempo, com muitas tomadas de decisões e muitas definições da sua vida, você vai perdendo essa força de vontade, necessariamente você precisa descansar, que foi exatamente o ciclo que os juízes passavam de manhã até a hora do almoço, quando eles paravam para almoçar, e de novo da tarde até o final do dia. Mas olha que interessante como a gente faz para resolver isso. Warren Buffett
um dos maiores investidores do mundo e um dos homens mais ricos do mundo, ensina uma regra chamada 25-5, que você pode aplicar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e uma forma muito simples e muito esclarecedora de definir as suas prioridades. Ele ensina o seguinte: você vai fazer uma lista com 25 coisas do que você quer alcançar ou na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Dessas 25 coisas, você vai circular as 5 prioridades que você tem, as 5 coisas mais importantes que você quer alcançar. E a partir daí, essas 5 são as únicas coisas das quais você vai seguir e colocar ações na sua agenda para você efetivamente atingir. E o que você vai fazer com o saldo das outras 20? Você vai colocar na coluna de não se preocupar e não fazer nenhuma tarefa daquelas que levam aquelas outras 20 coisas enquanto você não atingir as primeiras 5. Agora você pode me perguntar: Nicole, essas outras coisas não são importantes? Sim, elas também são importantes, mas quando você elenca 25 e escolhe 5, você consegue separar exatamente aquilo que você quer atingir daquilo que só eventualmente estaria te deixando ocupado, ou seja, fazendo um monte de coisas, dispersando a tua energia e não conseguindo chegar no foco principal. Então essa clareza dos itens do qual você quer atingir e a clareza daqueles itens que até são importantes, mas que não é teu foco no momento, vai deixar a sua forma de agir muito mais clara, as suas decisões muito mais assertivas e o teu tempo muito mais produtivo. Agora, como os hábitos são formados? Como eles funcionam? Basicamente são 3 etapas. O primeiro é o gatilho, o segundo é a rotina e a terceira é a recompensa. Eu vou explicar. O que seria um gatilho? Quando o teu telefone toca, por exemplo, esse é o primeiro gatilho, ou seja, o telefone está tocando e te chama a atenção. É o gatilho que você vai prestar atenção. O que seria uma rotina? É o fato de você pegar o telefone e atender a ligação daquela pessoa. Ou seja, gatilho, o telefone tocou. Rotina, eu peguei o telefone e atendi. E a recompensa é você estar falando com aquela pessoa, descobrir quem aquela pessoa e está ligando para você. Ou seja, o gatilho, a rotina, a recompensa estão conectados. E isso faz com que o nosso hábito se transforme em uma coisa automática, às vezes até sem pensar. Agora perceba, todo hábito tem uma recompensa e toda recompensa aos olhos de quem está fazendo é positiva. Então sempre tem uma recompensa. Ela pode ser intencional ou não. Vou dar um exemplo. Se você fuma, por exemplo, tenha o gatilho daquela vontade de fumar, tenha o hábito, a rotina de você estar fumando e a recompensa, primeiro, fisiológica da própria nicotina e segundo, a recompensa às vezes social, às vezes do que você não sabe o que fazer com a mão, ou seja, até um hábito ruim, que as pessoas rotulam como ruim, grande maioria, ela tem uma recompensa que a pessoa entende como boa. Se toda recompensa aos olhos de quem faz aquele determinada rotina, aquele determinado hábito, tem uma intenção positiva por trás, isso é comprovado pela programação neurolinguística, que todas as nossas atitudes têm uma intenção positiva, mesmo aquele do assassino, mas isso é um tema para um outro vídeo, a gente vai tender a repetir aquela rotina, gancho, rotina e recompensa infinitas vezes. E quanto mais vezes a gente repetir aquilo, mais aquilo está enraizado no nosso dia a dia, a ponto de ser uma coisa automática e às vezes sem sentir. Então a análise do nosso comportamento em relação às nossas atitudes pode ir além do que uma simples repetição de hábito. A gente pode trazer na consciência o que a gente tem feito, identificar o hábito, identificar a rotina e eventualmente substituir esse mecanismo intencionalmente por outras situações em que gere algo mais prazeroso ou ainda mais saudável ou que gerem algo mais de maior ganho na nossa vida do que aquela repetição, às vezes até sem sentido, que a gente simplesmente está repetindo o próprio padrão começado às vezes na infância, na adolescência sem sentir, ou por repetição de padrão do visual que a gente tem dentro das nossas referências de casa ou do trabalho. Agora vamos lá. Como que você faz então para interromper algum hábito que você entende como sendo nocivo? Você vai linkar algo que você já faz naturalmente com um novo hábito que você quer instalar como rotina. Por exemplo, todo dia de manhã você faz um café gostoso para você. E você vai instalar esse hábito de que forma? Toda vez que você fizer o seu café,
eu vou meditar por 60 segundos, ou seja, eu quero colocar o hábito da meditação de manhã. Então eu linko uma atitude que eu já faço com um outro hábito novo que eu quero colocar. Assim eu vou criando outras redes neurais que vão fazer aqueles gatilhos funcionarem de uma forma automática ao longo do tempo. É o padrão de repetição de um hábito que eu já faço com um novo gatilho que eu quero instalar ao longo do tempo para as coisas ficarem automatizadas. Agora, quanto tempo eu vou demorar para instalar um novo hábito? Eu te digo, menos de 2 minutos. Eu vou te dar um exemplo. Se você deixa para fazer exercício no final do dia, normalmente você está mais cansado e às vezes exausto. Mas o que você consegue fazer em menos de 2 minutos para colocar o hábito de corrida, por exemplo, no teu dia a dia? Você chega do trabalho e você já coloca o tênis de corrida e sai pela fora. Isso vai demorar menos de 2 minutos. E a motivação do continuar vai ser ao longo do processo de você já ter começado. E o primeiro pequeno passo para começar é colocar o tênis de corrida e sair pela porta. Com isso você vai perceber que você começa a correr e as coisas começam a ficar automatizadas. E isso começa a te dar prazer. Ou seja, você já faz um bate-volta. Você chega em casa, troca o tênis e já sai para correr. Liga um hábito de chegar em casa a colocar o tênis e sair pela porta novamente. Entende como as coisas começam a se fechar? Olha outra ideia. Se você quer fazer exercício de manhã, na noite anterior você já deixa tudo pronto, para que a hora que você sai da cama, você já coloca seu tênis de corrida e sua roupa, sem pensar e já sai para correr. Qual que é a grande sacada desse negócio? É que você deixe tão fácil começar esse novo hábito, tão na mão, tão preparado, que seja praticamente impossível do teu cérebro te sabotar e dizer para você não começar aquela determinada tarefa. E assim sucessivamente, todos os dias. Então você coloca um facilitador daquele primeiro menor pequeno passo daquele hábito que você quer instalar na tua vida todos os dias. É aquela história do 1%. E daí com isso, com esse menor primeiro pequeno passo, é impossível praticamente de você se negar a isso. E na medida que você começa, que é a parte mais difícil, saiu da inércia, a continuidade fica mais tranquila e mais fluida. Um estudo interessante que fizeram é sobre o pré-comprometimento. O que acontece no pré-comprometimento? Quando você vai conversar com uma pessoa, você quer incentivar ela a fazer alguma coisa, a gente tem a errada ideia de que dar muitas opções é a melhor situação. E não é. Entende o seguinte, você vai colocar uma data e uma hora para a pessoa pré-definida e fazer um questionamento de que, caso seja preciso alterar, ela entre em contato com você. Na grande maioria das vezes, tem um estudo que diz que 4 vezes mais vezes as pessoas vão efetivar, vão cumprir com esse compromisso com você, do que quando você deixa em aberto para qualquer horário. De forma que o comprometimento pode te ajudar a se manter, por exemplo, em exercícios físicos. A hora que você define dia, hora e local e coloca na sua agenda, isso aumenta consideravelmente as chances de você se manter motivado fazendo aquilo que você definiu, no caso, exercícios físicos. E também foi feito um estudo sobre isso. O fato das pessoas terem definido na sua agenda dia, hora e local para fazer aquela determinada atividade, no caso, os exercícios físicos, mantiveram 91 das 100 pessoas seguidamente fazendo os exercícios, ao passo de que aquelas pessoas que iam quando dava, quando tinham vontade, enfim, foi diminuindo drasticamente. Então o comprometimento não é só um pré-comprometimento para outras pessoas, quando você quer motivar outras pessoas ou pedir que elas façam alguma coisa, quanto para você mesmo ter uma definição de dia, hora e local. Agora, saber de tudo isso dá uma super motivação e dá uma vontade de resolver todas as coisas da vida ao mesmo tempo. O que eu iria sugerir para você? Defina um hábito mestre que você vai definir e fazer para o resto da sua vida. Vou te dar um exemplo. No meu caso, o meu hábito mestre são exercícios físicos. Primeiro, que eu sou a louca dos esportes, eu amo esporte. E segundo, que para mim, me manter fisicamente tenaz, não é nem shapeada, que nem diz o meu filho, mas fisicamente tenaz, ou seja, sentir os meus músculos tenazes, eles têm assim uma certa consistência. Eu vou pegar uma mala, que nem agora eu estou no aeroporto, eu vou pegar minha mala, eu consigo pegar minha mala, eu consigo me movimentar, né, porque o exercício físico também traz mobilidade. Então, para mim, um hábito mestre são exercícios físicos, e prioritariamente eu coloco eles pela manhã. Então, você definindo o teu hábito mestre, que você vai definir para o resto da sua vida, o que é assim, que você não poderia deixar de fazer, senão você iria morrer, é a partir desse hábito mestre que vai ser uma cascata de outros hábitos que você vai desenvolver de uma forma saudável e consistente, porque aquele principal de todos já vai estar sendo feito e vai te mostrar que você consegue atingir os objetivos que você quer
em determinado tempo pela consistência e continuidade das atividades que você definiu, entende? Agora vamos lá, vamos entender um pouco melhor a história dos hábitos em cascata. A partir do momento que você vai definir um hábito mestre, e ele começa a partir de um único hábito, ou seja, você não vai escolher todas as coisas do mundo para consertar toda a sua vida de uma vez só. Você vai escolher um hábito mestre, que é o mais importante para você, do qual você vai desenvolver ele para o resto da sua vida. Parece um pouco pesado, mas eu explico. No meu caso, um hábito mestre seria exercícios físicos, no caso focados no esporte. Eu gosto de esporte e eu gosto de competitividade. Então, esse é um hábito mestre para mim que eu vou fazer para o resto da minha vida. E em que sentido? Primeiro, porque eu gosto de esporte. Segundo, porque sentir os músculos de uma forma tenaz me dá melhor mobilidade, me dá melhor... Eu consigo levar, por exemplo, as minhas malas agora que eu estou viajando. Eu consigo até brincar com os meus filhos, que são meninos, levantar eles, enfim. Porque isso me dá alegria, isso me dá satisfação. E o que vem em cascata, que nem eu expliquei antes? A segunda parte seria, depois de eu fazer um exercício, ele me dá mais concentração e foco para eu trabalhar. E, consequentemente, eu vou querer me alimentar mais saudável, porque não faz sentido eu fazer exercícios e comer um monte de porcaria. Ou seja, eu tenho mais um hábito que vai ser foco da minha atenção, por consequência do primeiro hábito mestre que se desenvolveu. E por conta disso, eu vou conseguir estar mais tranquila à noite, por exemplo, eu vou dormir mais tranquila porque meu corpo vai estar cansado, ou seja, eu cansei a minha mente trabalhando, eu cansei o meu corpo fazendo exercícios e eu vou dormir melhor. E, consequentemente, eu acordo de manhã uma outra disposição e a ciclo vai se fechando. E várias outras coisas vão acontecendo. Eu fico mais dopaminérgica, eu fico mais feliz, né? As coisas vão se moldando a partir de um principal hábito mestre que você define. Então eu deixo aqui para você escrever aqui embaixo para mim, qual seria o teu hábito mestre principal que você jamais vai deixar de fazer e vai ser para o resto da sua vida. Agora, se você já gostou do conteúdo até aqui, aproveite e me segue aqui também, porque isso vai ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas e dá um like que ajuda também, tá bom? Agora vamos para o próximo passo. O que é um ambiente projetado para preguiça? É usar a preguiça a teu favor, ou procrastinação, ou enfim, veja algo do qual você se identifica. De que forma? Vamos supor que você quer comer menos pipoca. Em vez de você só não comprar pipoca, que já é uma dificuldade daquela atitude que você quer evitar, você deixa ela mais difícil. Então vamos supor que você pega ali os sacos de pipoca, vai na sua garagem, na última prateleira da qual você vai precisar usar a escada para pegar os sacos de pipoca que você tanto gosta. O que vai acontecer no segundo momento que você tiver vontade de comer pipoca? Você pode deixar a sua preguiça falar mais alto e não ir buscar o saco de pipoca que está lá na sua garagem por conta da dificuldade que é fazer todo o rolê para chegar até lá. Então, o que vem disso? Você vai deixar mais difícil aquilo que você quer deixar de fazer e deixar mais fácil aquilo que você quer fazer. Outro exemplo. Você quer deixar de comer chocolate. O primeiro de todas as coisas é não compre chocolate, não deixe ele fácil na tua gaveta do escritório ou à sua vista na cozinha, por exemplo. Senão cada vez que você passa, você vai olhar o tal de chocolate e vai ter vontade de fazer. Então dificulte aqueles hábitos que você quer deixar de fazer ou deixar de comer. Isso vai fazer com que a sua preguiça jogue a seu favor. Agora veja que agora você tem um ambiente propício para usar a preguiça a teu favor. Agora vamos além, você definiu o seu hábito mestre e você quer que ele seja perpetuado. Tudo que a gente não consegue medir, a gente não vai melhorar. E a gente não vai perceber que a gente está nessa linha de condução do dia a dia. Então, o que eu te indico? Entra lá no meu Instagram e escreve mapa. Eu vou colocar o link do Instagram aqui embaixo. O que vai acontecer? Você vai receber um link totalmente gratuito e vai ter um PDF para você baixar uma ferramenta chamada Mapa da Clareza. Nessa ferramenta, ela vai descrever as tarefas que você quer fazer, no caso, vamos colocar só o hábito mestre, e vai ter os dias do mês. E a cada vez que você executar aquela sua tarefa que você definiu como hábito mestre, seja escrever todos os dias, meditar, fazer exercício, só, você vai pintar aquele quadradinho referente àquela atividade naquele dia. Ou seja, você vai ter uma pequena dose de dopamina por você ter completado aquele hábito que você se pré-definiu de fazer. E a cada medida que você vai saindo da inércia e fazendo essa pintura desses quadradinhos, a tendência é que você não queira quebrar essa corrente da continuidade. E isso vai fazer com que você também perceba que você consegue dar conta daquele hábito que você definiu. Então, defina um hábito mestre, um tempo mínimo, se for
possível, por exemplo, 10 minutos de escrita todo dia, 5 minutos de meditação, ou ir para academia todos os dias, escreva ali no mapa da clareza e vai pintando de uma forma que fique claro. Não deixe no celular, não deixe no computador, imprima e deixe na sua parede em algo que você vê todo dia, de preferência perto de onde você toma café ou aonde você trabalha, para que aquilo gere um estímulo de tudo que você já fez e pintou de quadradinho, para que isso te parabenize a cada vez que você olha para aquilo, e aos poucos essas folhas vão virando troféus de tudo que você já conseguiu conquistar, entende como? Olha como funciona. Então, se isso aqui foi muito útil para você, por favor, dá o like, assina aqui o canal e manda para uma pessoa que eventualmente está precisando colocar em prática aí algum hábito saudável de uma forma prática, organizada e estruturada, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.